Olá, sejam todos bem-vindos ao Logos, nosso programa de exposição bíblica, a qual eu tenho o privilégio de estar agora com vocês, para a gente estar compartilhando mais um capítulo das Escrituras, a qual podemos nos aprofundar, a qual podemos navegar, deleitar na palavra de Deus. E interessante que a gente já está caminhando, logo já estamos acabando a exposição de Isaías. Então você que está chegando agora, está vendo por esse capítulo, dá uma olhada aí, vai nas redes sociais, dá uma olhadinha, vai lá, vai ver nos outros capítulos com os outros colegas, para você ter o entendimento daquilo que está sendo exposto, capítulo por capítulo. E coube a mim, neste programa, está apresentando Isaías 41. Isaías 41. E é um texto que tem mexido com o meu coração. Aliás, contar um segredo para vocês, Isaías, ele tem umas subdivisões, e dentro das suas subdivisões, tem coisas que mexem muito mais profundo no meu coração. Por exemplo, do 1 ao 39, o Isaías, ele vem falar sobre juízo de Judá, juízo das nações, Assírias, Babilônia, só que do 40 ao 55, ele vem falar de uma outra parte, ele vem falar de uma esperança. Isaías está profetizando como se estivesse dentro do cativeiro. É isso que a gente vai ver, essa é a pequena introdução que eu quis que você meditasse comigo, mas antes eu queria que você curvasse a cabeça e que a gente pudesse orar. Pai, obrigado por esse privilégio, pelo privilégio de expor tua palavra. Conduz o pregador conforme o teu Espírito Santo quer. Seja, Senhor Deus, o Senhor a falar aos corações, a queimar os corações, a buscar o Senhor com toda a alma, com o coração quebrantado e contrito. Seja, Senhor Deus, a tua palavra como flecha a alcançar os corações. Pai, queimar, Senhor Deus, sacudir e modelar conforme a tua vontade. Dá graça ao pregador para conduzir a este estudo. Enfim, sobre o título, o Deus que faz brotar rios no deserto. É o que eu vou estar ministrando agora em Isaías 41. Meu nome é Edward Belloni, eu sou mais um dos pastores da casa e estou aqui para te servir. Vem comigo, como que eu vou estar lendo esse capítulo? Ele é grande, de versículos, então eu vou estar modelando ele em blocos, porque são 28 versículos, 29 versículos. E não vai dar por causa do nosso tempo, eu vou tentar otimizar, então eu vou fazer blocos. E dentro desses blocos, eu vou estar lendo alguns versículos principais para a gente estar sendo conduzido a essa exposição bíblica. E aí eu queria que você fizesse um compromisso comigo. Mesmo eu lendo blocos em temas principais, depois você tira um tempinho, eu acho que dá 4 a 5 minutos, para você ler o capítulo inteiro. Lê todo o capítulo, para você ter um entendimento. Aliás, como você está vendo aí o vídeo, você pode dar um pause, se você estiver vendo ao vivo, você para um pouquinho depois, mas lê. Não deixe de ler tudo, para que você venha ter um entendimento completo do que é esse contexto de Isaías. Porque isso que é interessante, é compreender a extensão do contexto do que ele está profetizando. Isaías, eu costumo falar, é uma Bíblia à parte. São 66 capítulos, 1292 versículos. E aquilo que eu estava falando no nosso início aqui da introdução, eu vou repetir só para ficar, não redundante, mas para ficar de uma forma didática, a gente compreender. A divisão do livro é muito importante para a gente compreender o seu contexto. De 1 ao 39, juízos sobre nações, Babilônia, Judá. De 40 a 55, já é uma segunda leva, uma segunda narrativa, uma segunda escrita. Fala como se o povo estivesse no cativeiro, trazendo consolo e esperança. Tanto é que o capítulo 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo. Esta seção é chamada por muitos estudiosos como segundo Isaías ou Deutero-Isaías. E tem a terceira parte, que é do 56 ao 66, que trata da comunidade que já voltou do exílio e está reconstruindo depois do exílio. Então Isaías, ele tem essa divisão. E quando a gente começa a olhar para este texto, dentro deste olhar,
que ele está profetizando dentro do exílio, mesmo não estando no exílio, porque Isaías não estava no exílio. Isaías, a data dele é pré-exílio. Então, ele é um livro extenso, que vai profetizando ao longo de 4 reis, e aí ele teve várias fases dentro do reinado de Judá, onde tinha o reino de paz, onde que tinha queda, tinha ameaças, enfim, ele vai profetizando. Mas o que deixa a gente maravilhado com o texto é que este profeta, ele profetiza como se estivesse dentro do exílio. E as pessoas que tiveram contato com o pergaminho dentro do exílio, liam esta parte como um ato de esperança. Claro, no exílio a gente tinha Ezequiel e Daniel, mas também tínhamos Isaías como esperança. E começa assim o primeiro bloco aqui do capítulo 41. Diz assim a palavra: cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão? Quem despertou o que vem do Oriente? Esse verso 2, quem despertou o que vem do Oriente, é simplesmente uma chamada a Ciro, o rei da Pérsia. Ou seja, é um texto escrito para dar esperança a quem está no exílio, dizendo: olha, logo depois do exílio, logo depois da fase de 70 anos, como foi profetizado por Jeremias, logo depois que você passou por tudo isso, eu levantarei um ajudador, um consolador. Lembrando que essa profecia, e a gente vai ver mais para frente, de Ciro, foi 150 anos antes dele nascer. É o nosso Deus, todo-poderoso, onipotente, que sabe de todas as coisas, que toma conta do universo, que toma conta do mundo, que nada foge das tuas mãos, falando que a história está sobre o seu controle. E é assim que você tem que pensar. A sua história não é diferente, ela também está sobre o controle de Deus. Voltando ao verso 2, com quem despertou e de quem vem o Oriente, chamou em retidão os seus serviços, entretando-lhes nas nações, subjugando reis diante deles. Com a espada, ele o reduziu ao pó. Com o arco, os desperta como palha. Ele os persegue e avança com segurança. Por caminhos de seus pés jamais percorreram. Quem faz tudo isso? Quem chama as gerações à existência. No verso 4, desde o princípio, eu, Senhor, que sou o primeiro, que sou eu mesmo, com os últimos. O que esse início do texto, Isaías, ele está falando para o povo do exílio? Ele está dizendo que não adiantava o povo querer adorar ídolos, querer adorar pessoas, ou deuses, ou coisas, porque o Deus de Israel, ele sabe tudo desde o início. O Deus de Israel sabe tudo desde o princípio, e tudo está sob o controle dele. O que chama a atenção nesse primeiro capítulo, nesses primeiros blocos, eu sou o Senhor o primeiro, é eu que faço essas coisas. Porque ele está dizendo: levantarei um rei poderoso para te salvar, para te encaminhar, para levar vocês de volta à terra e para reconstruir a história. Irmãos, pensa aqui comigo, no exílio, com a família destruída, todo o trauma, todos os despojos, mortes, coisas ensanguentadas, coisas que sangraram, como os profetas disseram, coisas terríveis que passaram, o povo indo para o exílio, Deus lá no exílio, de além levantar Daniel e Ezequiel, ainda tem a leitura de Isaías, a qual o povo pode olhar e ter a esperança de dizer: eu não perdi o controle, eu estou sobre tudo e todos, eu governo o mundo e os reis, confie em mim, porque eu sou desde o início e sou o primeiro e o último. Olha que alegria é a palavra a qual chega a este povo desesperançado,
um povo que não tinha para onde olhar, um povo que não tinha para quem socorrer, um povo que você pega os salmos, você vai pegar o contexto das escrituras, eles não queriam nem cantar os cânticos de Israel, porque eles se sentiam humilhados, se sentiam um nada. E Deus aponta para eles dizendo: eu sou um Deus da aliança que não esqueci de você. Não sei como você pode estar interpretando isso aí na sua casa, mas eu sei que no meu coração, quando eu olho para este texto, ele começa a queimar, porque não importa a circunstância que eu vivo, não importa onde eu estou, eu sou parte de um Deus, a qual ele fez aliança comigo, eu faço parte de um povo, a qual tem um Deus que fez aliança comigo, eu faço parte de um povo, a qual um Deus se identificou comigo, eu faço parte de um povo, a qual esse Deus, ele veio e fala para mim: olha, eu sou desde o início e o fim, eu estou no controle da história. Ah, querido, seu coração tem que queimar, porque por mais que você esteja vivendo uma ruína, por mais que você esteja vivendo um cativeiro, um exílio espiritual, este Senhor não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você, Ele se identifica contigo, porque Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que levantou Isaías, dizendo: profetiza a esperança para este povo, profetiza, profetiza, profetiza a esperança, a qual o povo que estava desolado. Quando eu olho e me identifico com o povo, eu olho para mim, para a minha história, para as coisas que eu já passei, as coisas que talvez eu irei passar, mas o meu coração se enche de alegria, porque é o Deus de Israel, é o Deus de esperança, é o Deus que levanta 150 anos antes de nascer, Ele providencia um rei. Há esperança no meu coração de dizer: eu posso confiar neste Deus, eu posso confiar, porque aonde estou passando, Ele estará comigo. Ele estará comigo em qualquer circunstância. É interessante quando a gente olha isso. Isaías, ele viveu antes do exílio, mas o livro carrega também mensagem durante e depois do exílio. É como se fosse uma coletânea profética que atravessa gerações. E por isso, quem chama as gerações à existência desde o princípio? O Senhor dos Exércitos. Este é o seu nome. É interessante a gente começar a entender todo esse processo de como Deus faz o profeta cantar, salmodiar e dar esperança para aqueles que de fato não tinham esperança nenhuma. Quem era Israel perante o império da Babilônia? Ou quem era Israel perante o império da Síria, que viria logo depois? Quem é Israel que é perante os impérios, e logo depois a gente vê a profecia de Daniel se cumprindo, os gregos, os romanos? Israel é o povo escolhido, a qual tem um nome e tem uma identidade. É isso que a gente vê, é isso que a gente pode estudar, é isso que a gente pode perceber pelos profetas, é isso que a gente vê com todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Joel, Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Oséias, Amós, Obadias, Jonas e Naum. Tudo pré-exílio, tudo profetizando sobre uns chamando juízo, outros chamando a ira de Deus, mostrando que Deus é ativo na história. Durante o exílio, Ezequiel e Daniel. Depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. É um Deus que cuida da história. Isaías 41 foi escrito nesse contexto, dentro dessas questões. Primeiro a Síria, depois a Babilônia, o povo estava desanimado, sentindo-se um verme de Jacó. E a gente vai ver isso no verso 14. Frágil, esmagado, fora da sua realidade. Mas justamente nesse cenário que Deus apresenta como aquele que sustenta pela mão direita e promete abrir rios no deserto, fontes em lugares secos. Ou seja, Ele promete milagres.
literalmente milagres. A identidade é a escolha a qual o povo de Deus tem. Pulando desse primeiro bloco, eu queria te convidar a ler o verso 8, que diz algo muito interessante. Ele começa assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e dos seus recantos mais distantes eu os chamarei. E disse: você é o meu servo, eu escolhi, não rejeitei, por isso não temas, que é o verso mais conhecido, pois estou com vocês. Ou em outras versões, não temas, estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei, ajudarei, eu segurarei com a mão direita vitoriosa. O que Deus faz aqui, dando essa promessa para o povo, é mostrando essa identificação. Deus lembra ao povo que eles são descendentes de Abraão, não mérito, mas por eleição graciosas. Não é porque Deus olhou para essa nação e falou assim: escolhi vocês por acaso. Não, Ele escolheu, como você pode ver em Gênesis 15, sobre uma aliança, sobre um pacto. Ele escolheu um povo que era considerado um povo de subdivisão das nações. E Ele chamou este povo para dar uma identidade. Olha aqui, parece estranho, mas é assim com a gente. Quem era você perante a sua família? Quem era você perante a sociedade? Se era simplesmente, como eu fui um dia, uma pessoa largada, uma pessoa sem identidade, mas Ele olhou do alto dos céus, apontou para mim e para você e disse: não temas, eu serei contigo, eu te escolhi, não por mérito seu ou meu, mas te escolhi por graça, porque misericórdia é o meu caráter. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Nunca deixe alguém roubar a sua identidade. Nunca deixe alguém dizer que você não nasceu, que não presta para nada. Ei, tira essa rejeição do seu coração, porque mesmo que os homens aqui da terra te rejeitem, mesmo que os homens aqui da terra não servem para olhar para você, e você às vezes quer a aprovação deles, delete do seu coração, porque você já tem a aprovação do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que venceu guerras, que vence batalhas, o Deus de Israel, a qual Ele e vem e virá nos buscar, o Deus de Israel, a qual nos identificou e quer um relacionamento comigo e contigo. Não deixe jamais alguém tocar na sua identidade, dizer que você nasceu por acaso, dizer que você não foi um projeto dado por Deus na terra. Não, você foi escolhido por Ele, porque Ele achou graça aos olhos dEle sobre a sua vida. Nunca negocie a sua identidade. Nunca. Não é o tamanho do servo que sustenta a promessa. É a grandeza do Senhor que sustenta o servo. Quando nos sentimos esquecidos ou rejeitados, precisamos nos lembrar, nossa identidade está no fato de que somos escolhidos. Não sei a circunstância da sua vida, mas eu sei que se você estiver passando pelo momento tenebroso, pela vale da sombra da morte, pela floresta nebulosa, meu amigo, neste caminho, o Senhor dos exércitos é contigo. É Ele que te escolheu e Ele te sustenta. E a palavra te garante que Ele te pega pelas tuas mãos poderosas e sua destra da direita. Se você está com Ele, começa a profetizar. Se você está com Ele, começa a declarar. Ele é seu Pai, Ele é a sua identidade, é Ele que importa. É Ele que importa. Não é a rejeição que disseram sobre a sua vida. Não é o que seu pai disse, que você é um fracasso, que você não nasceu, que você não presta. Não, seu pai terreno pode ter errado, mas o Pai Celestial, Ele muda a sua identidade. Ele diz: vermezinho de Jacó, eu que te escolhi. Vermezinho de Jacó, eu que vou trabalhar na sua vida, no seu caráter, e vou mudar a sua geração. A esperança para Canaã
cana quebrada, há esperança para aqueles que estão quebrantados, há esperança para aquele que é amigo do Deus de Israel, há esperança. Não deixe jamais alguém tocar na sua identidade, jamais. O servo escolhido, eleição graciosa, a promessa da presença, sempre estará contigo. Sempre estará contigo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Caminhando no verso 11, leia aí comigo, até o 16, a fraqueza transformada em força. Todos os que te odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles a que se opõem a você, serão como nada e percorrerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. E o povo estava no exílio. Serão reduzidos a nada, pois, verso 13, eu, Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita, e lhe disse, não temas, eu te ajudarei, não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno de Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, o Santo de Israel. Veja, eu tornarei um debulhador novo e cortante, como os muitos dentes. Você debulhará os montes, esmagará e reduzirá a colina a palha. Você irá peneirá-lo, e os ventos os levará. Uma ventania o espalhará, mas você regozijará, ficar alegre no Senhor, e nos santos de Israel a glorificará. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, algo eu tenho para te dizer aqui. É tremendo quando Deus ele faz essa comparação. A princípio, a gente acha que esse vermezinho de Jacó é como se fosse um pejorativo. Deus desprezando ou xingando. Não, é pelo contrário. O vermezinho de Jacó simplesmente simboliza uma fragilidade. Mas Deus transforma em trilho cortante que destruirá os montes. É no reconhecimento da fraqueza que somos fortes. O Deus que chama de verme é o mesmo que transforma em trilho cortante. O que importa não é o que você sente, mas o que Ele declara sobre você. Deixa eu te explicar algo interessante sobre essa frase tão comum, vermezinho de Jacó. Deus ele aponta para Israel como um vermezinho de Jacó, como um produto e depois transforma ele em algo cortante, mas justamente para dizer que sobre a fraqueza, sobre o frágil é que ele opera. O que eu posso aprender com esse simbolismo? Que quando eu sou fraco, que quando eu reconheço, que quando eu vejo o que eu sou de verdade perante Deus, eu me desnudo, eu fico nu, eu falo, Senhor, sou pecador, Senhor, sou ganancioso. Senhor, às vezes o vício, o pecado, às vezes o olhar altivo, algo ruim domina o meu coração. Eu não tenho força, Senhor, para vencer, mas eu me coloco como vermezinho de Jacó no teu altar. Aí Deus olha a fraqueza que há no meu coração e começa a operar a transformação, me transformando num ser cortante, um ser a qual Ele olha, não importa o que as pessoas dizem, mas importa o que Ele fala de mim. É isso que a palavra nos orienta. É isso que a palavra nos chama, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa avançar. Estar diante de Deus é estar fraco, é abrir mão da sua arrogância, é abrir mão da sua religiosidade, é abrir mão da sua prepotência, de achar que você é algo, que você consegue algo, que você é santo por você. Não, é demonstrar dia após dia, Senhor, eu sou fraco. Senhor, às vezes eu sou um péssimo marido, às vezes eu sou um péssimo pai. Senhor, às vezes eu sou impotente, mas quando eu me encontro como vermezinho de Jacó, a graça da eleição vem sobre mim, o Espírito sopra no meu espírito e coloca vida, dizendo: não temas, porque a minha mão direita está contigo.
Ah, querido, quando a mão do Senhor estende, quando Ele se levanta e quando Ele se sustenta, não tem obstáculo no mundo que nos pare, não tem nada no mundo que pode nos parar. Ei, às vezes você está precisando simplesmente entrar para o seu quarto e falar para Deus a sua nudez, mostrar para Ele os seus pecados, os seus limites. Se enxergue como o vermezinho de Jacó, mas se enxergue depois como um filho eleito do Deus Todo-Poderoso, a qual Ele vem e te lava, e logo em seguida te coloca em vestes reais, e como coroa você pode estar reinando com Ele, de glória em glória, de poder em poder e de vitória em vitória. A maior vitória não é bens materiais conquistados, é ter o caráter parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a nossa vitória. É disso que não podemos largar o nosso coração. Vermezinho de Jacó, essa imagem, ela é forte. E porque na fraqueza também mostrava valores. O corante vermelho que era usado nos tecidos nobres, até no tabernáculo, era tirado deste vermezinho de Jacó. Ou seja, o povo que é frágil, mas precioso, pequeno, mas usado por Deus para algo maior. Disso você nunca deixa seu coração se escapar. Você sempre vai ser pequeno. Você simplesmente é um pote, a qual Deus pode usar para algo maior. O verme de Jacó não é um surto cruel, mas é uma constatação amorosa. Deus chama Israel de verme para depois afirmar: eu te ajuntarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. A lógica: quanto mais fraco você é, quanto mais fraco você sente, mais claro fica a vitória que vem de Deus. E isso no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo fala isso: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, querido, a gente tem que rasgar o nosso dia a dia, a nossa altivez, e mostrar para Deus que de fato, você não vai vencer essa batalha por você, pelos seus talentos, pela sua inteligência, mas você vai vencer, porque você é um verme, e é o vermezinho de Jacó, a qual Deus ama. Deus não apenas observa, Ele intervém. Ele é o Redentor, aquele que resgata da escravidão. Ele age, não segundo a nossa força, mas segundo o seu caráter, que é santo. Jesus, Jesus, como é bom, Senhor, como é bom. E aqui, logo em seguida, Deus vem com uma promessa, e aqui para mim é onde que o meu coração explode. Porque essa parte do texto, 1 minuto para a água, ele vai falar somente de milagre. Não esqueça do contexto, o povo está no exílio sem esperança, e Isaías está escrevendo para este povo. E lá no exílio, o povo lendo essa mensagem. Leia aí comigo no verso 17. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão requisitas de sede, estão secas. Mas eu, Senhor, lhe responderei: eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colunas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto nos lugares largos, com lago de água, e o chão requisito em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a muda, a oliveira, colocarei junto no ermo, cipros e aberto dos pinheiros, para que o povo venha e saiba, que todos vejam e saibas, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Sabe o que Deus está prometendo para eles? Deus está prometendo o título do nosso sermão: o Deus que faz brotar rio no deserto. O que Deus está falando para este povo? Deus está dizendo para eles: olha, Israel, eu farei brotar rios
rios no meio do deserto. Ou seja, transliterando, eu farei milagres. Eu sou um Deus de milagres. Eu faço brotar água no deserto, eu faço árvores frutificarem no deserto, eu faço árvores fazer fruto, dar frutos no deserto, para que vocês tenham sustento, porque é minha mão, sou eu o Senhor intervindo na tua casa. Sabe, querido, aumenta a sua fé aí, aumenta teu coração, é o Deus que você serve, é o Deus que você confessa. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que o diagnóstico seja impreciso, Ele ainda faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que abre rio no deserto, Ele abre rio aonde não existe, aonde o homem decretou para, Ele abre a porta e diz não para, porque eu faço chover, 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 chover enxurradas de água, e chover, chover, e mudar o teu coração, e mudar a tua casa. Não desista, não vale a pena desistir, muda a sua história acreditando neste Deus Todo-Poderoso que faz milagre. Ele faz brotar rio no deserto. Você pode cantar isso aí na sua casa, você pode falar em voz alta, você pode pular do seu sofá e falar: Deus, o Senhor faz brotar rios no deserto, vem na minha casa, vem na minha família, vem mudar a minha história, porque o Senhor é todo-poderoso. Ei, às vezes a nossa fé, ela precisa dessa injeção de ânimo, porque nós não somos diferentes de quem estava lá no exílio, desesperados, passaram por traumas, por perdas, por dor, e eles acreditaram num Deus que promete fazer o impossível, o Deus que chama, o Deus que opera, o Deus que faz mudar, o Deus que faz mudar as águas. O deserto é palco preferido de Deus, porque é lá que Ele mostra que a sua água não depende de chuva, mas depende da promessa. Depende somente da promessa dEle, depende somente daquilo que Ele colocou no seu coração. Marcha firme aí, varão, marcha firme aí, varoa, começa a falar para Ele, é a sua promessa. As circunstâncias estão horríveis, está tudo ruim ao meu redor, mas é a tua promessa. Eu olho para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu elevo os montes, eu levo os olhos aos montes, é de lá que vem o meu socorro. No deserto, os emocionais, relacionais ou espirituais, Deus abre fonte oculta. Ele transforma a escassez em abundância, para que todos vejam e reconheçam que Ele é o Senhor. Não importa o deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar onde o nosso Senhor opera. Deserto, meu querido, é lá que os rios, que essa metáfora, que Deus cria o impossível, é uma imagem de uma providência do material, do espiritual, é o símbolo da vida em abundância, que vem do Espírito. É lá no deserto, é lá na provisão do Senhor, é lá com Ele, somente com Ele, é que a gente pode se agarrar. A mensagem é clara: quando tudo faltar, Deus se torna suficiente. Tudo na sua vida acabou, parou, dá glória a Deus, porque aí Deus vai se tornar suficiente. Talvez, irmão, você precisou chegar até aí, para que Deus se torne suficiente. É nele que a gente tem que se agarrar, é nele que a gente tem que celebrar, é nele que a gente tem que viver, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus a qual providencia. Esse é o caráter do Deus que a gente serve. Este é o caráter do Deus a qual a gente se humilha. E o texto termina fazendo uma comparação, do verso 17 ao 28. 29, me perdoa. Ele termina fazendo uma comparação. Ele começa dizendo assim no verso 25: despertei um homem, do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes, como os esmagará, como oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio? Para que soubéssemos ou antecipadamente. Voltando, corrigindo 26. Quem falou disso desde o princípio? Para que soubéssemos ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo, ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir,
ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Quando Deus fala aqui do 25 e 26, ele começa a falar de Ciro, dando esperança para esse povo do exílio, dizendo para eles: olha, vocês vão sair daí e eu levantarei um homem. E quem falou essas coisas? Somente eu, porque só eu, Senhor, sei o passado, o presente e o futuro. Só eu sou todo-poderoso. Deus dá uma advertência, falando para o povo que não vale a pena a idolatria, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que zela. Se buscasse, se humilhar, se adorar, se obedecer à Torá, se obedecer às leis, se obedecer aos mandamentos, Ele zelará, porque Ele tem aliança com aqueles que têm aliança com Ele. Ele é o Deus dos remanescentes. Então ele começa a terminar e a dizer isso ao povo, dizendo assim: olha, eu tenho providência, eu tenho milagre, mas não voltem a praticar o que vocês praticavam. Os ídolos prometem chuva, mas não molham nem o pó. Só Deus vivo abre rios no lugar que não existe. E ele começa a fazer essa comparação, mostrando que os ídolos a qual levou o seu povo para aquela circunstância não serviam de nada, porque Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus que faz acontecer, Ele é o Deus que prevê, que age e que move sobre o seu povo. E é isso que Deus chama o povo para essa responsabilidade. É muito interessante a gente ver esse desenvolvimento, rios em lugares altos, fontes nos vales, desertos transformados em lagos, árvore em ermo. É somente Deus. Ele cria vida onde só havia esterilidade. Ele cria vida aonde não tem mais esperança nenhuma. E é isso que ele fecha esse capítulo 41, dizendo para o povo: eu crio vida aonde há pessoas estéreis. Tais estéreis se entrega ao coração de Deus. E o que a gente pode concluir de Isaías 41? Em cada bloco, em cada versículo, em cada chamada deste texto, a gente pode ver quem somos. No verso 8 ao 10, somos escolhidos, somos um povo eleito. Quem Deus se torna? Do verso 11 ao 16, Ele se torna um Deus que nos fortalece, que está conosco. O que Ele faz? Provisão, do verso 17 ao 20. Quem só Ele é? Do 21 ao 29, somente Ele é o único Deus. Somente Ele é o único Deus, o mesmo Deus que sustentou Israel no exílio, é o Deus que hoje abre rios no nosso deserto. A gente pode concluir isso com este estudo. A gente pode concluir que somos, e quem é esse Deus? Somos dele, porque somos escolhidos. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é com muita graça que eu termino essa exposição. E eu termino essa exposição para você ter uma chamada, uma reflexão. Este Deus é um Deus de milagre. Não vale a pena você perder tempo na sua vida com coisas secundárias. Vale a pena você ouvir o coração dele, a chamada dele, renunciar ao que ele te pedir, para seguir ele de todo o coração, em santidade, em busca, em temor. Porque ele sim é o Deus que merece honra, glória e louvor. Queria que você curvasse a sua cabeça aí, aonde você se encontra, para que a gente possa orar finalizando. Pai, muito obrigado por este texto. Muito obrigado por falar aos nossos corações. Abençoa a vida dos meus irmãos onde eles estiverem, e que eles possam provar dessa verdade, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. É o Senhor que faz, é o Senhor que acontece. Nada sai do teu controle. Mesmo que a nossa vida esteja estéril, o Senhor traz vida a ela. Muito obrigado. Nos ensina, Deus, a inclinar a Ti, somente a Ti. Tirar os olhos de homens e circunstâncias, mas que o Senhor possa estar nos abençoando, dia após dia, a nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua obra, pela Tua esperança. Isaías 41 é um livro de esperança dentro do exílio. Então se vê como este povo, desolado,
aonde um Deus que se aproxima e diz: eu sou o consolo. Ah, meu amigo, fique com essa verdade. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo Belloni. Estou aqui para te servir. Sempre conte comigo. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa.